Oi, tudo bem? Hoje é um dia muito especial, apesar desse frio aqui em São Paulo. A gente está começando de novo nossa Conversa do Cotidiano no programa Janela do Cotidiano do YouTube. Hoje eu estou trazendo uma pessoa muito especial, a Letícia. Por quê? Bom, como todo mundo sabe, eu sou numerólogo e tal, e as pessoas às vezes confundem numerologia com grafologia. E hoje eu trouxe uma querida profissional, uma pessoa muito bem conceituada, eu sempre escuto muito bem sobre ela, e a gente já se conhece há um tempo, e eu trouxe exatamente para isso. Uma para ela falar do trabalho maravilhoso que ela faz, e outra para ela também nos explicar o que é grafologia, para que todo mundo entenda a diferença de grafologia e numerologia. Muito obrigada, viu, Ariel? Estou feliz de estar aqui, muito grata pelas suas palavras. E, pessoal, oi para todo mundo, né, por estar aqui no Janela. Também uma honra para mim estar participando do teu processo, do teu projeto aqui com as pessoas de informação, né? Isso é fundamental. Aqui é uma casa para mim, é um lugar onde eu quero trazer pessoas que têm amor no coração, que vê a espiritualidade e que vê a melhora do ser humano na existência. Eu acho que nesses tempos difíceis que a Terra está passando por um processo de metamorfose, de transformação, a gente se unir para trazer a paz, para ajudar as pessoas que estão longe a entender que existem muitas técnicas que podem colaborar para que você tenha mais paz interna. E como você é uma trabalhadora da luz, nada melhor do que trazer uma pessoa especialista nisso para falar, porque realmente é muito engraçado. Às vezes os meus clientes chegavam para mim e falavam, mas eu devo escrever assim ou assado? E eu dizia, numerologia é a fala. É o número que você tem ausente e tal. Agora, a grafologia, eu sei que é diferente, por isso que eu te trouxe para você dar essa aula que vai nos ajudar muito a compreender esse processo todo dessa assinatura, e eu tenho certeza que muitos clientes meus vão ficar muito felizes, porque a gente vai poder esclarecer definitivamente isso. Muito legal, é importante isso que você fala, né? A numerologia conheço, né? E eu valorizo muito. Eu acho que a numerologia, ela te explica o que você veio fazer aqui, né? Exatamente. Então, assim, você nasceu para quê? Qual o teu, né, o teu Os momento? Aprendizados, né? Então, ela clarifica muito e te posiciona para você parar de ficar fazendo coisas que você tá num lugar que não era exatamente, né, vamos rever a minha rota, igual o Waze, né, então eu vejo nesse sentido, como a numerologia, ela ajuda pra caramba. E na questão da grafologia, já é a escrita, né, eu sempre digo assim, que a escrita, ela vai nos mostrar como eu estou lá dentro. Ok, temos um plano de voo na numerologia, e eu? Será que eu tô alinhada, né? Estou realmente comportamentalmente alinhada ao que eu preciso buscar? Então, vou dar um exemplo, imagina. Sim. Eu vou até falar do meu próprio exemplo, que eu acho que é mais fácil, né? A gente falar o que a gente viveu, porque a gente estava na pele, então quem está na pele sente. Eu sempre tive dificuldade de... Quem me vê pensa que não, né, gente? Mas é verdade que eu vou dizer aqui. De confiar em mim. Né? Então minha autoestima, ela não era tão fortalecida assim, então eu ficava muito insegura, e isso para o meu trabalho me afetava demais. Como que eu vou divulgar a grafologia para o maior número de pessoas, que esse é o meu objetivo no Brasil, né, e até internacionalmente, se eu não acredito em mim, se eu não confio no meu taco, se eu não tenho autoestima? Então eu sabia que eu tinha coisas que estavam na minha letra que era inegável. Então, antigamente eu tinha um relacionamento, né, num casamento anterior, que não me valorizava, e eu aceitava viver aquilo. E aí vem, né, todo esse olhar holístico de tipo, o que eu tenho que fazer para avançar? Tá bom, ok, entendi. Qual é o meu próximo passo? Então a escrita, ela me leva diretamente ao que sai da minha mão, que é proveniente do meu cérebro, e fica plasmado no papel. Não vai ter como aquilo mudar. Aquilo sim, vai mudar. Se eu
tomar a decisão necessária e começar a vencer os meus desafios. E aí a gente se encontra nesse caminho, né? Perfeito. Né? A gente se une aí, porque cada uma tem uma linha e a gente vai avançando. E aí nesse desafio, beleza, qual é o meu próximo passo? O que eu tenho que fazer? Às vezes a gente vai ter que se fortalecer. E muitas pessoas entram na história da assinatura que falam assim, não gosto mais da minha assinatura, eu quero mudar, ou o que eu posso fazer para ter uma assinatura próspera, uma assinatura auspiciosa. Quem não quer isso, né? Mas ela vai vir, só que você precisa antes olhar para si, entender o seu mundo interior, e aí sim aquele traço vai estar alinhado ao que você está buscando. Não adianta eu fazer uma assinatura que não sou eu. Uma pergunta. Quando você fala entrar no seu interior, que eu acho fantástico, até na numerologia também eu vejo que é importante isso. Quando a pessoa entra no interior dela, ela automaticamente ela consegue perceber nos traços da forma como ela faz a assinatura, as inseguranças dela, os receios dela, e automaticamente quando ela faz essa mudança interna, isso imediatamente vem para a grafologia, para a assinatura, ou é um processo que precisa de mais técnica? Precisa de mais tempo, justamente porque é uma construção, né? Certo. Então, por exemplo, no meu instituto, agora eu tenho uma linha de trabalho que é o terapeuta da escrita. O terapeuta da escrita, ele vai trabalhar a escrita como uma ferramenta, um veículo para a transformação interna. E aí o terapeuta ele tem exercícios gráficos que passa, né, para o cliente, onde ele se conecta com a própria escrita. E aí sim, esses exercícios que são modulados pelo terapeuta da escrita, ele vai ajudar o cliente a construir essa ponte. E ele vai repetir isso durante aproximadamente 30 dias, 90 dias, depende do caso. E aí sim, esse traço que foi reprogramado dentro da terapia da escrita, ele vai ter um efeito muito forte na assinatura. Porque aquilo que não é nosso, a gente não consegue fazer. O nosso corpo, ele fala, isso não faz sentido. E esse processo terapêutico, quando a pessoa começa a buscar essas respostas, começa a buscar esse aprendizado, começa a entender, é como se fosse uma terapia também, né? Ela vai se colocando num lugar de querer transformar as atitudes dela, é isso? Exato, porque é inegável, né? Vamos supor, você você faz sua assinatura. Vamos pegar a assinatura como, porque eu sei que a numerologia e a assinatura elas estão bem alinhadas, né? Bem alinhadas. É que assim, eu tenho uma técnica, né? Então quando as pessoas perguntam para mim assim, mas como que eu devo assinar? Eu não olho assim como você deve assinar, porque a numerologia é o nome, um exemplo. Se a pessoa chama José da Silva, vamos supor que falta o número 7. Então eu sempre ensino a pessoa a assinar José da Silva e colocar o número 7 no final, como se fosse uma letra. Então eu digo para ela, você vai mentalizar José da Silva 7, o 7 você não precisa falar para o outro, mas você fala para si. Uhum. Então quando você acopla o 7 no nome, você deixa completo. Já a grafologia é a forma de escrever. Então, ele pode escrever e também pode acrescentar esse número, tá certo? Que seria uma forma porque eu sempre costumo dizer que as ausências numéricas são o karma. Então, o karma não é Deus que castiga, é um processo que a gente vem trazendo de vidas passadas. Então, quando você entende que você tem aquela dificuldade e você começa o processo interno de perdão, e eu acho que aí a gente bate, porque a grafologia, quando ela leva a pessoa a esse estudo de compreensão, é mais ou menos o que eu também tento fazer, porque quando você se perdoa, você se transforma. É isso também? Exato. Vamos pegar o teu exemplo que você deu, que eu achei ótimo. José da Silva 7. Imagina que essa pessoa, ela faz um J enorme, aí ela vai com aquele traço lá pra de trás, aí ela volta, aí ela faz um rabisco porque ela acha lindo. O que eu vou fazer? Esses movimentos de pra lá, pra cá, pra cima, pra baixo, pra direita, da esquerda, não para, é aqui que eu vou trabalhar. E aí, vamos pegar esse caso, né? Vamos dizer que essa pessoa, ela tem dificuldade de ser honesta, okay, de ser verdadeira com ela mesma. Essa assinatura toda rabiscada, ela já está dizendo grafologicamente a dificuldade de a pessoa se aceitar. Uhum. E ela está faltando com a verdade,
consigo mesmo. Então a gente faz uma mistura muito bela, que é exatamente nesse ponto, aonde que essa pessoa precisa trabalhar, e aí você informa o cliente. Imagina, o cliente sabe, o José da Silva, José da Silva, você não é verdadeiro com as pessoas, você está se ocultando, ó a tua assinatura, ó esse gesto. Então toda vez que ele olhar para a assinatura, o que vai acontecer? Ele vai lembrar, ixi, olha eu aí, não tô sendo. Olha que interessante. E aí que vem, porque não é mágica. As pessoas pensam que é só você. Não é isso. E é consciência, gente. né? Exato. Esse exemplo que você deu da mentira, eu acho muito interessante. Quando a pessoa. O 8, por exemplo, o número 8, ele representa o dinheiro, o poder, os esportes, a justiça, os advogados, tudo que tá. Então, às vezes, quando a pessoa tem ausência do 8, eu sempre pergunto duas coisas para ela. Eu falo, você tem dificuldade com o dinheiro? Tenho. O dinheiro entra, mas sai muito fácil? Você mente? Aí a pessoa fica assim, mas minto como assim? Eu falo, você conta mentira? Às vezes eu falo uma mentirinha ou outra. Porque, e aí, é a ausência do 8. Quando a pessoa tem ausência do 8, significa que numa vida passada ela teve muito dinheiro, muito poder e manipulou as pessoas, ou ela mentiu. Porque o 8 representa a justiça. E aí eu faço todo um trabalho dela ter esse entendimento, mas como o 8 pode ir para vários caminhos, eu sempre pesquiso onde está abalando mais a vida da pessoa para a gente levar ela para um lugar de transformação. É mais ou menos isso. Então, tecnicamente, a gente faz um trabalho muito parecido. Sim, isso aí. Muito parecido, é bem interessante. E aí a pessoa começa a assinar o 8 e passa um tempo... a verdade dela, ela começa a querer lidar com a verdade. Quando ela volta para mim, um ano depois, às vezes e tal, e eu percebo que ela está muito mais interessada em lidar com a verdade do que tentar se defender, contando pequenas mentiras. Uhum. Ou atribuindo a culpa aos outros. Também. De uma coisa que era ela que deveria assumir, né? Então, esse processo, ele é fundamental, que é justamente, né? A escrita, ela opera, a fonte da escrita é o nosso cérebro. Então, o que vai acontecer? Não tem como que você pôr no papel... falar que a minha letra ela é assim porque quando eu na escola que eu aprendi a professora, tudo bem, lá na escola já foi, a nossa letra muda com a idade, ela muda com o tempo. Então o que isso quer dizer? Que nosso processo grafo-neuroescritural, ele é plástico, né? Você consegue mudar isto da parte do ponto de vista interno. Não é eu acho que. Não, você muda. Só que depende de quê? Do seu olhar para a vida. Né? Que aí entra isso que você falou. Letícia, você que trabalha com isso, né? Você vê, por um exemplo, as gerações. As pessoas que têm 40, 30, 50... Você vê algumas identificações nas escritas dela, geracional, de geração, por exemplo, que aquela geração tem a mesma falha de comportamento por conta da escrita. Então, assim... Você consegue ter esse olhar? Eu não consigo ver isso muito, porque a grafologia ela é muito individual. Então, o que eu fico assim... boba de ver, porque eu já tentei falar, vou pegar essa escrita pra ver se ela é igual a essa, o que elas têm em comum? Gente, é impressionante como que não tem padrão, né? Não existe uma coisa que todo mundo faz igual. Vamos dizer, uma combinação. Não é geracional, né? Não, é muito comportamento, decisão e nunca repete, porque, vamos supor, uma pessoa acha que, sei lá, de uma geração mais fechada e que tinha que ser o que era que aprendia na escola, tudo assim, mas aquela pessoa passou por uma experiência X na infância e ela traduziu dentro dela que ser forte é passar por coisas difíceis. Então ela é dura com os outros. A mesma pessoa passou por isso, ela já deu outro significado. A letra dela já é outra. Então, assim, tem gente que é mais jovem e eu acho que é mais velho. E tem gente que é mais novo e aí eu vou ver, é ao contrário. E aí eu vejo que eu não sei nada. Não sei nada, né? O que eu sei é que eu tenho um conhecimento da técnica, da grafologia, da disciplina, e que eu tenho que, no momento que eu estiver atendendo a pessoa, eu tenho que esvaziar minha mente.
Da onde vem essa técnica? A grafologia, ela é um estudo, né, que começou aí há 400 anos atrás, na época aí que tinha, é muito interessante essa história, Padre Michon, ele era um abade, né, e ele ficava ali nas terras da França, né, naquela região francesa, e ele trabalhava dentro de um monastério, né, e tinha o padre Flamin, que dava aulas de filosofia, e o Michon. E o Michon, ele ajudava o Flamin, naquela aldeiazinha. Aí ele começou a perceber que as pessoas iam se confessar e falava assim, ai, a pessoa falou isso, 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 ai, a letra dela é assim. Aí ele falou, vou fazer um inventário de pesquisas. Ele começou a olhar as escritas e os padrões de confessar. Aí ele falou assim, gente, mas tem relação, o comportamento dessa pessoa que falou que isso e aquilo, aquilo outro, ela tem essa escrita, essa. Aí ele achou que existia essa similaridade entre escritas e confessões comportamentais. E aí ele falou, a escrita ajuda a gente a entender as pessoas. E aí, olha o que ele fez. Eu sou fã dele. Sou fã. Ótimo. Sou fã. Ele criou o nome de grafologia, mas ele chegou pro Papa. Pro Papa? Qual Papa da época? Naquela época, sei lá o que era. E disse assim, olha, hoje, ao invés de eu falar da Bíblia, eu vou falar sobre como as pessoas podem se entender pela escrita. Adivinha só o que aconteceu? A casa caiu. O Papa falou, não, nem pensar. Aí ele falou assim, então tá bom, então eu não quero mais ser padre. E aí ele abandonou o serviço da igreja e pegou os livrinhos dele de grafologia, né, dos estudos da escrita, ele fazia um jornal, ele mandou imprimir um jornal que chama Tratado da Escrita. Aí ele ia nas praças públicas e falava para pessoa, olha, a tua escrita é assim. Às vezes eu me sinto muito ele, assim, eu não sei, eu me identifico muito com essa história. E então, ó, sua letra é assado. Aí ficou uma loucura, porque todo mundo queria correr atrás do homem. Porque ele causou tumulto na Europa, né? E ele foi muito assim, tipo, ele enfrentou muitas dificuldades, porque aí, os outros lados, que aí que vem essa história de as pessoas acharem que a grafologia... E era uma época de Inquisição também, total, né? era, então era perseguição. Deve ser difícil. Se hoje Total. a gente é meio bruxo, mal visto, imagina naquela época. Né, 400 anos atrás. Aí ele veio um cara, né, que falou pra ele, eu vou te ajudar a imprimir, ele era da parte de impressão, tal, fazer um jornal da escrita, tratado da escrita, a gente faz um livrinho, tá bom. Aí o cara, na hora de imprimir, ele adicionou coisas de adivinhação. Então ele falava na letra, se sua letra é assim, você é assado, que é o que as pessoas compravam mais. Ele fez isso para ter dinheiro e vender. Para divulgar também. Daí que aconteceu, o negócio fez vuft. E aí começou a ir totalmente contra ao que o Michon queria. O Michon, ele queria mostrar que é um estudo, que como você consegue estudar aquela letra e ver que existe comportamentos. Aí ele se afastou. E aí ele começou a cuidar só da grafologia e fez tipo uma carreira solo, né? E aí tem depois dele, mas ele não tinha uma metodologia. Ele via padrões, mas não tinha o método. E aí ele teve discípulos, né? As pessoas que seguiam ele, que eram os alunos dele. E aí vem Crépy Jamin. Crépy Jamin estandariza. Então ele fala assim, ok, vamos lá que agora eu vou ajudar você a dar uma melhoradinha na coisa. Então nós temos categorias, a gente estuda forma, a direção da linha, o tamanho da letra, e são o quê? Metodologias de mensurar aquilo para que a gente consiga dizer, ó, nós estamos falando de uma coisa que não é eu acho, eu vejo, eu tenho uma maneira de medir e dar uma resposta. Então a história da grafologia começou dentro da igreja, porque não adianta, né, gente? Aliás, a humanidade começou, né, nessa história de ser cuidada, de comunidades, de um ajudar o outro. É que hoje isso já acabou meio que as favas, mas existe uma tendência do que é social a estar ao grupo, e a grafologia, ela tem uma missão social, que é ajudar as pessoas a se entender melhor. Esse é o fundamento, que é o que tem a ver com o meu trabalho. Eu acho que se você tem um conhecimento que não te serve para ser uma pessoa melhor e não ajudar a sociedade... Você falou uma coisa muito interessante quando você diz,
A grafologia é para a gente ajudar as pessoas e tal. Se bem que a gente sabe que tem muita gente que usam técnicas para tirar proveito. Então, eu só deixo um parênteses assim. Os bons profissionais, eles sabem usar técnica. Isso. Quando a gente tem uma devoção à espiritualidade, quando a gente tem respeito à humanidade, é muito interessante, né? Hoje eu conversei com um cliente que eu atendo há muitos anos, e a empresa dele deu uma travada, né? Deu uma travada e tal, e daí ele queria saber por quê. Daí eu fui olhar e eu identifiquei, falei para ele, olha, é isso, aquilo, né? Depois a gente conversando, ele falou, obrigado, porque eu sei que você estava corrido, você me deu esse espaço, então eu falei, eu sempre vou te dar esse espaço, porque você tem uma empresa, você é um bom patrão, e essa empresa, ela precisa ser fortalecida porque ela gera empregos. Isso. E isso, toda vez que a gente trabalha, as pessoas pensam que a gente trabalha para a gente trabalha para o coletivo. Quando você é um bom profissional, e eu falei para ele, olha, é muito bom trabalhar para uma pessoa como você, que gera emprego, que paga bem seus funcionários, que coloca, porque se você, num momento de crise mundial, você anda para trás, os seus funcionários, quantas famílias vão ficar? Então, eu adoro colocar a numerologia, a espiritualidade a favor de técnicas que nos liberte de dificuldades. Exato. E muitas vezes essa injeção de ânimo, de explicação, de conhecimento, ela muda o coletivo. Concorda? Sim, total, porque é assim, cada um tem uma técnica, uma maneira de ajudar o próximo, né? Mas todas estão a serviço de uma coisa, que é a gente caminhar para onde o coletivo e tem a espiritualidade. Então, se a gente trabalha para algo maior, nós vamos conseguir chegar lá. E o nosso rol também baseado nisso. Só que é como você disse, tem muita gente que vai vender, né, vai falar assim, olha, faz isso aqui, ó, porque aí você vai ter isso aqui no teu trabalho. Isso não é o que nos identifica. A gente vê, né? Exato. A gente sabe, quando a pessoa começa a falar, a maneira como ela lida, a gente percebe, isso tem sentido até aqui, mas tem uma manipulação aqui, né? O bom de um... Eu costumo dizer, e me parece que o seu também eu costumo dizer que eu faço um trabalho orgânico, eu costumo dizer que eu faço um trabalho assim, meio artesanal, e eu sinto que você também vai muito por esse caminho. Então quando você diz... o trabalho, ele pode ser coletivo, mas na prática é muito delicado. Eu prefiro o individual, que é bem isso. É uma forma da gente trabalhar aquilo que a gente desenvolveu, aprendeu, porque depois de um tempo, você aprendeu a grafologia, estava contando histórias, óbvio que depois de um tempo, com a sua experiência, você vai pegando a sua técnica e você vai entendendo, olha, isso funciona assim, isso, e esse aprendizado, ele te leva para um outro patamar. Concorda? Sim, é verdade. Você usa já a sua intuição, sim. não só mais a técnica, quer dizer, existe a técnica que você desenvolveu e aprendeu, e aí você vai olhando individualmente cada pessoa. Eu, com a numerologia, eu já entendi esse processo. E você sabe que você está falando é algo que ele é muito sutil. E ele só vem com o tempo, né? Então, no começo, eu era muito apegada especificamente ao que estava ali no livro. Isso me impedia de ser mais sensível e de conectar com a necessidade terceiro olho. E abrir a intuição. Exato. É exatamente aí que eu queria chegar. Você abrir a porta do conhecimento. Porque quando a gente começa a fazer um trabalho espiritual, vamos dizer assim, e técnico também, a gente é inseguro às vezes. E à medida que a gente vai aprendendo as técnicas, vai aprendendo a conhecer, e isso só tem com a prática e com o atendimento. Sim. Né? Os primeiros atendimentos que eu fazia, eu tinha uma preocupação e tal. Hoje, para mim, é como andar de bicicleta. Tanto que eu não gosto de saber nada, eu só gosto de saber quem me indicou tal pessoa. E aí, quando a pessoa marca comigo, às vezes ela quer falar, eu falo, olha, fica quietinho, não fala nada não. Só me fala quem te indicou, vamos marcar, não precisa me passar dados, eu gosto de fazer tudo na hora porque eu gosto que a minha intuição também entre na minha técnica. E isso faz toda a diferença. Acredito que com você também tem a ver. Aconteceu um episódio desse ontem, justamente ontem, olha só.
Eu tenho uma clínica, eu chamo de Clínica da Escrita, que é o meu ambiente de supervisão coletiva das minhas alunas e de ajudar, auxiliar as pessoas que não têm condições financeiras de buscar conhecimento através da própria grafia. E eu venho divulgando a clínica para essa finalidade, porque aí as minhas alunas aprendem como fazer, se interam mais de como é o terapeuta da escrita, como que faz, e essas pessoas que vêm de fora procurando ajuda. E aí ontem veio uma situação, olha que situação é essa. Era uma moça, né? Obviamente não vou identificar, mas o caso. Era uma moça que queria, ela só me disse assim: eu quero saber mais sobre a minha pessoa. Eu sempre pergunto: qual o seu objetivo? Só isso que eu quero. Qual o seu objetivo? Eu quero saber mais sobre a minha pessoa. Eu falei: ok, tudo bem. Aí eu peguei a escrita dela, fiz a análise. Eu ia fazer o atendimento junto com uma aluna. Só que o que eu vi ali na análise não cabia. Não dava. E aí eu tive que pedir, né? Eu tive que pedir para minha aluna, colaboradora, eu falei: você me perdoa, a gente vai fazer isso num outro momento, onde isso possa fluir mais tranquilamente. Tudo bem para você? Eu não queria que ela ficasse chateada. Ela: imagina, Lê, tranquilo, a gente vai aprender bastante. Eu falei: tá. Depois que eu fizer o atendimento dela e ela, né, sair da sala, que finalizar, a gente vai estudar juntas essa escrita e eu vou mostrar para vocês o que é que eu vi e até onde e como lidar com essa situação, né? Ok. Aí fomos lá para a sala e eu não tinha pensado, que é o que você falou, eu não tinha pensado em como eu ia abordar um assunto tão difícil. Só que na hora que abriu a câmera e ela olhou para mim, eu vi. Eu sei o que eu tenho que falar. E eu peguei, eu nem titubeei, assim, só fui, né? Aí eu falei pra ela assim: olha, né? E de fato, ela tinha traços de uma pessoa muito afetuosa, acolhedora, né? Mas muitos traumas, muitas dores. E uma pessoa com muito momento, assim, cansada. E que jamais ia falar que estava cansada. Tinha também alguns traços que esboçavam ali questões sensíveis na infância. E que eu sabia que eu tinha que ir devagar, né? E aí, na conversa, na hora que a gente abriu a câmera, eu olhei pra ela e falei assim: você é uma pessoa que é muito devota a Deus, né? Você é muito sensível e Deus salvou sua vida. A história toda mudou por causa dessa fala. As meninas, quando terminou, porque elas tinham analisado, elas estudam também. Aí na ao vivo elas veem que aquilo que elas estudaram, o que acontece, já vê, né? Aí elas assim: Lê, como que você conseguiu? Você mudou todo o rumo da coisa. Aí eu falei pra elas: olha, tem coisas que vocês só vão entender quando você entrar. Que é quando você esvazia a sua mente. Esvazia. E aí você entra. É como se a gente entrasse num túnel. E aí aqui fica um silêncio. Aí você olha e sabe. Porque vem. É bem isso, Letícia. Né? Assim, às vezes eu atendo 2, 3 pessoas, até mais, em seguida. E cada consulta é diferente da outra porque a energia é diferente. Tem a energia do outro e tem a sua energia. E tem as nossas técnicas, o nosso conhecimento, a nossa... Então, muda completamente. Eu lembro que quando eu estava começando... É uma história muito forte, assim. Eu tinha 4 pessoas para eu atender. Atendi uma, atendi a segunda, atendi a terceira. Quando chegou a terceira, ela entrou, eu abria o baralho, eu fiz a numerologia e tal. Quando eu terminei, eu abri o baralho, eu não via nada, eu não sentia nada, eu não conseguia falar, eu travava. Nossa! E escurecia tudo. Tentei de novo, aí eu virei e falei: olha, eu vou ser bem sincero consigo. Eu não consigo fazer essa leitura porque não está clareando. Vamos fazer o seguinte: toma um banhozinho de manjericão, aí daqui umas semanas você marca, a gente tenta. Eu não vou mentir, eu não estou conseguindo ver. Aí ela saiu da sala, tal, atendi a 4ª pessoa e passou. 3 semanas depois eu fiquei sabendo que ela faleceu. Nossa. Não era para eu ver. Nossa. Não era para eu ver. Caramba, hein? Não era para eu sentir. E naquela época que eu estava começando, eu sempre fui uma pessoa muito sensível e com muita técnica para não magoar ninguém. Uhum. Mas naquela época eu era um pouco mais
solto, eu falava com mais rapidez. Depois você vai lapidando, você vai aprendendo, você vai entendendo. Hoje eu tenho perguntas assim: você quer saber sobre tudo ou tem algum tema que você não quer que eu fale? Uhum. Né? Porque às vezes as pessoas não querem saber de algumas questões e é um direito delas. Daí eu pulo essas questões. Porque senão vai. E muitas vezes, porque as pessoas às vezes elas vêm para buscar uma coisa e elas levam outra. Porque o trabalho nos leva para um outro caminho. Isso. Né? E tal, que nesses dias foi muito engraçado. Tem uma moça que eu atendo há muitos anos e sempre a primeira carta que saía, tem a carta que representa o consulente, no caso o marido dela, e a carta que representa ela que está se consultando comigo. E sempre, em primeiro lugar, saía ele. E essa última vez, só deu ela, saiu ela, eu falei, olha, você conseguiu o seu protagonismo. Deu certo. Mas por que isso? Porque naquele momento, todo o caminho do marido fazia questão no casamento que eles são meio que almas gêmeas. Então, um vive a vida do outro de uma forma muito... E esse trabalho, tanto com a numerologia quanto com o baralho do cotidiano, ele me leva a esse entendimento. Porque quando eu abro, eu olho a mãe, eu olho o pai, eu olho... É como se você fizesse uma constelação ali. Você consegue marcar os personagens e consegue falar o pai, a mãe. Que legal. Né? Outro dia eu olhei e falei assim, seu pai é falecido? Ele falou, eu falei, ele tá na luz. Porque as cartas em volta dele estavam... E eu consegui fazer um trabalho mostrando que ele estava muito presente. Aí eu fui citando algumas situações e ela foi concordando. Então isso é muito prazeroso quando você consegue... chegar nesse lugar de falar com a essência do sentimento dela, porque ali tem o sentimento dela e as ligações que ela tem com as pessoas da vida dela, pai, mãe, família, né? Você consegue chegar nesse lugar às vezes pela grafologia, entender a relação familiar das pessoas? Sim, é muito legal como as nossas as ciências, elas são priminhas, amiguinhas, né? Porque são coleguinhas, elas falam tudo a mesma coisa. Eu falo que a escrita, ela é uma fifi. Ela conta tudo, fofoca tudo. Porque olha que interessante, do lado direito da folha é o pai. Do lado esquerdo da folha é a mãe. Na assinatura direita é o pai? É o pai. E por que o pai do direito? Tem uma explicação? Tem, porque o direito é o futuro, é ir para a vida. E o processo escritural, ele é da esquerda para a direita. E a mãe é a origem. A origem é meu bom, o nome é bom. É onde você tem o seu apoio, a sua base, você começa aqui e vai para lá. Se você não tem um lugar onde inicia, você fica meio inseguro. Então, a esquerda é a mãe, que é esse lado de, né, a mãe, a família de origem, né, agora, seu marido, seus filhos, a sua vida que você constrói, ela é a construção sua, mas essa esquerda é sua família de origem, seus pais, né, aqui. Então, isso dá pra gente ver. E junto, a assinatura, porque a gente tem o sobrenome de pai e mãe. Esse caso que eu comentei, inclusive, a pessoa só tinha adivinha, ela só tinha o nome dela. Ela não assinava nem o nome do pai, nem o nome da mãe. Abusos. Então, ela teve uma infância difícil. É o tipo de situação que você tem que tomar muitos tatos para você chegar a falar de qualquer tema desse. E aonde você falou, eu sei que eu tenho uma pessoa na minha frente com dificuldade no passado, que é a esquerda também é passado, direita é o futuro. E com uma relação de ela vai pro futuro com tudo, porque ela tá fugindo do que aconteceu aqui. Olha que interessante, no baralho do cotidiano, quando a pessoa me procura, que eu abro todo o baralho, ela tá namorando, por exemplo, a pessoa tá namorando e tal, aí tem o anel. Se o anel tiver do lado direito dos dois, significa que essa história não vai avançar. Se o anel tiver do lado esquerdo, significa que é um relacionamento que tende a fluir e tende a virar um casamento. Então, eu jogo duas vezes. Então, às vezes acontece da carta sair o rapaz do lado direito, a moça do lado esquerdo e o anel no meio. Eu falo, olha, vocês estão num conflito, eu vou precisar jogar de novo para ver. Aí no futuro, ou termina ou vai. E é impressionante como
depois eu fico sabendo realmente se fala que não é não, se fala que sim é sim. Então, e é isso mesmo. Porque olha só que você comentou. Se tá à esquerda, quer dizer, a pessoa vai ficar junto, vai formar uma família. Senão, não vai avançar. Origem, né? Eu achei interessante. Né? Não é bem vai. isso. Então, e da onde que vem isso? É aí que é o ponto, que as pessoas precisam ter uma clareza sobre essa informação. Não é uma adivinhação. Você diz, ontem eu fiz tal coisa, olha a sua mão. Não, e é muito Amanhã engraçado. eu vou fazer não sei o que, olha a sua mão. Então, assim, não é do além que é tirado isso. E é muito, às vezes eu atendo uma moça assim, aí eu falo, olha, esse relacionamento não vai pra frente. Passa uma semana, 2, ela me liga e fala, pode ver de novo? Ela quer que mude aquilo. Eu falo, não vai mudar. Vai, tenta de novo. E já tive clientes, minha que perdeu 4 anos atrás da mesma pessoa. Aí no final, ela arranja outra pessoa, aí dá certo, ela devia ter te ouvido. Nossa, tem uma pergunta pra te fazer agora que você falou. Pode falar. Olha, gente, essa daí é fogo. E quando a pessoa, ela fala assim pra você, olha, eu quero saber se meu marido ou se a minha mulher vai ficar comigo. O que eu tenho que fazer para essa pessoa ficar comigo? Olha, o que tem que fazer vai depender de como funciona a história. Aí já não tem como te explicar. Mas normalmente é assim. Vou te dar um exemplo. Às vezes vem um casal para mim e eles estão bem. Tá? Eles se gostam, estão ali, uma vida de morna para quente e estão bem. Aí eu olho, e muitas vezes eu já fiz isso, e eu falo com o marido, por exemplo, olha, o seu relacionamento com a sua mulher, você é meio dislexo nisso, você esquece de ajudar isso, você está construindo isso, vocês estão deixando de namorar por causa disso. No futuro, essa relação ela pode acabar. Já fui falando isso. Já ouvi mulheres falar, imagina, a gente vive um conto de fadas e 4, 5 anos depois se separam. Porque às vezes a carta ela vai mostrando e às vezes eu tento mostrar para a pessoa que ela pode mudar aquilo, que ela pode transformar. Existe amor, existe sentimento, mas casamento é uma construção. Isso. Casamento é uma construção. E a carta, muitas vezes, ela mostra para mim as falhas, a falta de comunicação. Fala, você escuta a tua esposa? Sua esposa escuta você? Olha, a comunicação de vocês está difícil. Olha, sua esposa é muito teimosa, você é muito teimoso. Esses ciúmes vai acabar destruindo essa falta de... Então, dá para saber isso por essa situação. Agora, quando a pessoa vem perguntar o que possa fazer, eu falo, olha, ou terapia... Ou diálogo, ou olhar para o seu marido ou para sua esposa para saber quem essa pessoa é. Muitas vezes a pessoa quer um marido no modelo que ela quer e o marido ele já tem o modelo dele, ele gosta dela daquele jeito, mas ela quer tanto transformar ele ou ele transformar ela que acaba destruindo o relacionamento. Isso. Porque você não pode tirar a essência de ninguém. Saber lidar. Então... Eu costumo dizer que tem um lado psicológico na leitura e tem um lado... Agora, quando tem alguma coisa errada, por exemplo, já aconteceu de eu falar para uma moça assim, falar, você quis muito esse casamento, você forçou a barra, né? Por isso que você está infeliz. Você fez alguma simpatia? Fiz. Fez todas. Todas. Mas não sei se foi a simpatia ou se é o desejo tão grande. E aí eu digo, cuidado, né? E aí ela quer se separar e o cara não vai embora nem a pau. Encarnou, literalmente. Amarrou literalmente. Aí ela começa a procurar o que faz pra sair. Esses dias minha amiga Lília falou que ela segue uma mulher no Instagram, que a mulher fala assim, é macumba que vocês querem, macumba que eu vou ensinar. Que engraçado. É bem isso, né? E eu até te perguntei, porque assim, é legal a gente conversar, trocar sobre casos, assim, eu acho muito interessante. Eu tenho um cliente, né, há um tempo atrás aí que veio me procurar, que ele estava num processo de separação. E aí ele falou assim, Letícia, eu quero fazer o processo do terapeuta da escrita com você, porque eu quero voltar com a minha esposa, eu quero estar com a minha esposa, ela terminou e eu quero estar com ela. Aí eu olhei assim pra ele e falei assim, gente, né? Aí eu falei, ó, eu não tenho como mudar essa história, eu não tenho como fazer isso acontecer, o que eu tenho é como te ajudar a entender os seus processos internos pra você
né? E eles estavam num momento que ainda não tinham terminado, sabe aquela coisa tipo, vai, não vai, aquele rolo. E aí, durante o processo, adivinha o que aconteceu? Acabou, né? E aí, quando acabou, e ele mandou mensagem, olha, eu fui conversar com ela e tal, e aí ela terminou totalmente, e aí eu pensei, nossa, e agora? Como é que vai ser, né? A escrita dele melhorou 200%. Ela tava pequena, ela tava sem força, ela tava bagunçada estruturalmente. A escrita melhorou. Aí eu fiquei olhando aquilo e fiquei pensando. É por isso que eu digo que é a humildade que a gente tem que ter quando trabalha com assuntos espirituais. E sensibilidade. Né? E você entender. Quando a pessoa começa a contar a história e tal. Muitos casamentos, eles começam bem, eles são felizes nos primeiros anos e depois eles começam um processo de desconstrução e não se dão conta. Né? Porque casar é fácil, manter o casamento já é outro departamento. E vai de muita coisa. Mas eu queria mudar um pouquinho o rumo da conversa, porque a gente estava, antes da gente começar o podcast aqui, a gente estava falando sobre escrita, e você falou uma coisa que eu acho muito importante a gente colocar. Antigamente as pessoas treinavam a letra, a ortografia e tal. Qual a importância disso para a pessoa ter uma boa escrita? Eu queria que você falasse sobre isso. Certo. Realmente, isso antigamente tinha os cadernos já de caligrafia. Muita gente se arrepia e fala assim, ai, que horrível. Mas muito pelo contrário. Hoje, né, tiraram, algumas escolas não colocam mais como parte do ensino, né? E isso é fundamental, porque a escrita cursiva, onde a gente tem o caderno de caligrafia, ela tem uma particularidade, tem vários estudos que a gente possa recorrer na internet, científicos, comprovando que a escrita cursiva, ela é capaz de dar mais foco, criatividade, relações sociais, e é tudo que a gente procura e precisa. A escrita de forma, né, que é sem você fazer o caderno de caligrafia, escrever tudo separadinho, é o do celular, é o do computador. E isso vai gerar nas pessoas cada vez mais atitudes, o quê? Ela com ela mesma. A desconexão emocional. A escrita vindo, né, da caligrafia, da escrita cursiva, é a minha inteligência emocional, é eu saber que a gente tem que se relacionar e que muitas vezes eu vou ter que entender que não é como eu esperava, que eu vou ter que transformar aquilo, que eu tenho que me organizar para poder interagir com o outro, que eu tenho que respeitar as pessoas e não me isolar. Então, a dificuldade hoje, né, o maior, vamos falar, malefício que a gente tem as crianças vão acabar se tornando adultos cada vez mais isolados e não tô nem aí com o que acontece ao meu redor. É do meu jeito, é como eu quero e não vai se dar conta de que aquela atitude dela deixou um coleguinha triste, deixou uma criança, ou tem um amiguinho que não tá feliz na sala. Então, essas relações, ela vem sim da conexão de letras, de você ligar uma letra a outra, como a gente faz na escrita cursiva. Então, hoje é uma coisa assim, as escolas não têm noção da dificuldade que estão provendo. Ah, mas os pais não querem, as crianças... Não é questão de querer. Quantas coisas a gente faz que a gente não quer, mas a gente tem que fazer porque tem um benefício lá na frente. Meu sobrinho, por exemplo, ele não sabe escrever escrita cursiva. Eu perguntei pra minha irmã, por quê? Porque na escola não dá mais. Aí eu falei pra ele, a titia vai fazer o caderno do coração. Nós vamos criar um caderninho do coração. E adivinha, ele vai fazer com quem esse caderno? Com a mãe. Porque a relação a ser trabalhada é deles. E eu não vou sentar com ele, né? Porque a relação é deles. Então vou lá, essa letrinha, mãe, faz assim, vai fazer as ondinhas. Ah, o que você gostou, filho? Ah, eu achei que parece tal coisa. Por quê? A gente tem que trazer o sentimento, né? Nós temos 3 centros de inteligência, a mente, coração e instinto. Não pode cada um estar para um canto, né? Então a escrita cursiva, a caligráfica,
Ela é fundamental, tem que voltar. Nos Estados Unidos, principalmente no estado da Califórnia e outros, já mandou obrigatoriedade de voltar à caligrafia. Também em países da Europa, como a Finlândia, estão tendo obrigatoriamente que voltar. E aqui no Brasil, os meus clientes, assim, que têm filhos e tal, eles me consultam muito para saber, qual colégio você acha legal? Tem 3, 4 colégios que eles querem colocar. E cada dia mais, eles estão indo para esses colégios onde tem agricultura, tem plantação, eu lembro que quando eu estudava na 5ª série, eu tinha um caderno de música, tinha aula de música. E era uma época que a gente estudava música, tanto que a minha geração tem muito bom gosto musical, né? Eu tinha o caderno de caligrafia. Embora minha letra não é uma maravilha. Eu tenho letra de médico, assim. Por quê? Porque eu sou muito rápido, muito rápido na minha fala, eu sou muito rápido no meu trabalho. Quando a pessoa vai buscar uma leitura comigo, eu falo, eu penso, eu respondo, é muito rápido. Hoje eu estou aprendendo a ser um pouco mais lento, até para poder passar melhor, uma qualidade melhor. Mas essa rapidez, porque a minha espiritualidade, ela vem... Eu tenho Mercúrio em Virgem na casa 10. E o meu Mercúrio, ele não faz aspecto ruim com nada. Então eu me comunico muito bem. Assim, eu penso rápido para falar. Então, o meu terceiro olho, ele é meio Mercúrio. Eu costumo chamar de Mercúrio, né? Então, a comunicação, ela é muito isso. Mas eu sei que as aulas de música me ajudaram muito na minha comunicação. São inteligências. A gente não pode ser só uma cabeça de livros. A gente tem que ter o acesso à inteligência musical, à inteligência matemática, à inteligência corporal. Me chamou a atenção, você falou o número 8 em relação à vida de esportes. Eu nem sabia que o 8 estava vinculado a esporte também. Tá. E muitas vezes as crianças não têm essa experiência. Elas têm que ter, porque vai enriquecer em todos os sentidos da vida desse ser humano quando ele ficar lá. E o 8 é o infinito, né? E o 8 é 2 quadrados, né? Então é um quadrado sobre o outro, é como se fosse um cubo. Então ele é fechado, mas o infinito, ele é aberto. Sim. Então, quando você trabalha o 8, você tem que trabalhar literalmente com a verdade. Quando você mente, você está preso na mentira da justiça divina. Você entende? Então as pessoas que têm ausência do 8, não é que elas mintam porque elas são mentirosas, elas mentem para se proteger. E quando você consegue passar para elas isso e falar, a partir do momento que você falar a sua verdade, por pior que ela seja, você vai construir um caminho muito melhor e muito mais respeitabilidade das pessoas, e é batata. As pessoas começam a mudar esse processo, começam a falar a verdade, porque elas começam a querer... a mentira leva ao infortúnio, a miséria de tudo. Porque como é que uma verdade vai prevalecer se ela é uma mentira? É verdade. Você entende? Então, se você quer ter prosperidade, porque você pode ganhar dinheiro, mas você vai perder, porque esse dinheiro vem fruto de uma mentira. Você mente que o produto é bom quando se sabe que o produto não é bom. Você mente que aquela casa está perfeita quando você aluga uma casa que a pessoa pode levar um choque elétrico. Então, qual é o tamanho da mentira e o que isso vai causar no outro? Porque não existe a lei da atração, tudo que sobe desce, tudo que vai e volta. Então, todo mal que tu fizer vai voltar para você. Exato. Isso é natural. Então, a verdade e a mentira, ela tem que ser trabalhada sempre. Quando as pessoas falam, mas eu minto como? Eu falo, aí eu começo a buscar muitos caminhos para a pessoa entender. Não é só mentir por bobagem. A mentira, ela é muito extensa. O que é mentira, o que é engano? O que eu faço para tirar proveito e o que eu faço para iludir o outro? E sabe o que é interessante que você está falando? As empresas, quando elas me contratam para fazer análise da caligrafia, para contratação, a pergunta que elas mais querem elas querem ter essa resposta. É uma pessoa que de tem confiança. De confiança. É o que todo mundo me pergunta. Eu faço numerologias para a empresa, né? Por exemplo, quando me mandam o nome das pessoas e tal, eu nunca falo a vida pessoal da pessoa. Eu falo enquanto profissional. Eu falo, olha, essa pessoa é um 3, ela tem que trabalhar numa área
de criatividade ou numa área em que elas vão trabalhar com o mundo social. Elas são ótimos para esse. Não adianta você pegar um 3 e colocar na administração. Não é a praia dessa pessoa. A não ser que ela tenha outros números que leve a isso. Né? Então, sempre tem que ter um estudo para você entender aonde essa pessoa vai. Porque quando a pessoa que tem 999, só 9, e existe algumas pessoas, são pessoas que estão vivendo a última encarnação, e são pessoas que não têm muito interesse por muita coisa, porque como elas são um espírito muito antigo, elas já passaram por quase tudo. E aí, não é qualquer coisa que chama a atenção delas. E aí, muitas vezes elas caem numa rotina. E aí, a minha função é falar, olha, você terminou um projeto, você tem que se interessar por outro. Porque se você não se mantiver com desejo, com tesão por algum caminho, você corre o risco de ficar sentado no sofá esperando a vida passar. É verdade. Sabe? Então, e o 9 é um número bom, ele é um número dos médicos, ele é um número de hospital, ele é um número do assistente social, mas ele é o final de um ciclo. Né? Então, tanto que as pessoas que são tecnicamente 9 estão vivendo a última encarnação na Terra. Mas em qualquer posição dos números? Em qualquer posição. Por exemplo, se for a alma é muito velha. Se for a personalidade, ela é uma pessoa rabugenta em muitos aspectos. Se for a lição de vida, ela veio aprender a finalizar. Se for o destino, ela tem uma vida longa, só que lenta. Enquanto ela não resolve o que a vida... Porque a vida tem um propósito e você tem um propósito. Enquanto ela não entende o propósito da vida com ela, não vai. Eu já consegui esclarecer muitas pessoas. Eu falava, mas o que você sente de vontade de fazer? Eu sinto vontade de fazer trabalho voluntário, eu sinto vontade de fazer isso. E você não faz? Não. Então vai fazer uma experiência, vai fazer um trabalho voluntário, um dia que seja, não precisa ser o dia inteiro, 4 horas. Ela vai, meses depois ela me fala, minha vida mudou. Por quê? Porque no inconsciente dela, ela está cumprindo a missão do que ela pediu. E quando você começa a cumprir sua missão e fazer aquilo que o seu espírito precisa, você fica em paz. E automaticamente você abre o canal da prosperidade e de outros caminhos. Isso quando a pessoa tem uma alma 9? Quando ela tem uma alma 9. Aí tem que olhar caso por caso. Mas em geral é assim. Não é o destino. Não, pode ser o destino, mas só que cada um tem. Destino é o que você vai viver. Sim. Alma é o que você sente. Lição de vida é o que você veio aprender e personalidade é a imagem que você vende. Então, a gente vai trabalhar. Então, por exemplo, se ela tem um 9 e ela é preguiçosa, ela não consegue desenvolver, ela é aquele cara que a mulher fala assim, mas esse cara... Ele não tem ambição, é muito difícil, eu não aguento mais esse casamento, eu tenho que fazer tudo nessa casa, porque ele se acomoda. Ele entende? Aí é onde a gente tem que trabalhar para que ele entenda que ele precisa mudar esse processo dele. Certo. E aí ele precisa fazer terapia também, ele precisa fazer leitura. Normalmente, quando a pessoa é assim, eu sempre oriento ela e falo, olha, faça um curso de numerologia, faça um curso de astrologia, para você, porque a astrologia ela vai falar a mesma coisa. Sim. Quando a alma é lenta. Você entende? Porque se ela não tiver objetivo tal. Existem alguns 9 que são muito proativos. São pessoas que já nascem com sabedoria, inteligente e com muita ambição. Mas, por exemplo, se você tem o destino 9 e uma alma 2, por exemplo, você vai ser uma pessoa muito organizada. Mas se você tem uma alma 5, você vai ser aventureiro. E quando você tem um sonho 2 e uma alma 9? Você tem uma tendência a ser muito organizado naquilo que você busca e muito sábio. Porque o 2, ele é a perfeição no sentido de que é o encontro do homem ou da mulher, ou do casal, ou da parceria, né? E é sempre o encontro. Um é solitário, mas o 2 eu costumo dizer que um é o homem caminhando ou a mulher, para não sermos machistas. O 2 é o encontro do casal e o 3 é a trindade, o homem, a mulher e a criança, né? E que leva à criatividade, à harmonia. Tanto que no tarô, a carta da Imperatriz é a carta 3, e a Imperatriz ela está sempre grávida, ela gosta de reuniões, ela gosta de beleza, de tons pastéis, mas ela é uma imperatriz, ela tem força, ela tem poder também. Então,
tem que saber lidar com essa energia. É muito interessante, né? Eu fico encantada de ouvir você falar também, porque eu fico aqui só, né, imaginando essas combinações. Porque imagina um ser humano, né? Quantas coisas ele tem para aprender, quantos números ele tem, e a combinação desses números como forma uma coisa incrível. Né? Eu me especializei muito em numerologia kármica, porque assim, eu estudei todos os tipos de numerologia que eu pude. E eu comecei assim, e um belo dia eu descobri o triângulo divino. E esse triângulo divino eu aprendi através de um livro muito bem feito por 2 americanas. Só que depois de um tempo, o livro era uma referência, porque eu comecei a entender na prática. Então, assim, a pessoa vivia um ciclo 13-4. Aí eu entendi o que acontecia com ela. Aí eu já comecei a aprender, e isso me levou, me trouxe um lado autodidata desse trabalho, que é a prática. Não sair da essência das criadoras, mas na prática. E esse trabalho, o Triângulo Divino, ele mistura astrologia, numerologia, tá? Astrologia, numerologia, tarô, tanto que é um trabalho que vai do 0, que é Deus anterior ao mundo, até o número 78, que equivale a 78 cartas do tarô. Se for 79, vai virar 16, 7, 9, 16. É só 79, não vai até o 100. Entendi. Não vai até o 99. Porque elas fizeram um trabalho. Então, por exemplo, um 23,5. O 5 é um número individual, mas esse 5 vem de um 23. Ele poderia vir de um 41. Ele poderia. Para te dar um exemplo. Toda pessoa que tem o número 41, o 5 ele é aventureiro, ele é sexual, ele gosta de farra. O 5 ele vai na festa, cai na gandaia e no dia seguinte pergunta: que merda eu fiz? Então, mas tem vários tipos de 5, né? O 41, por exemplo, o maníaco do parque, ele era um 41,5, já que o estripador era um 41,5. Então, quando as pessoas têm um 41,5, eu sempre olho para o libido dessa pessoa, para a forma como ela lida. Já um 32,5 são os mais educados, são os mais leves e tal. O 23,5 também. Então, cada estudo do número 5 tem uma coisa, assim como cada estudo do número 4, porque tem a origem, que é a dupla, e o número que é. Então, você pode ser um 5, ela pode ser um 5, eu posso ser um outro 5, mas são 5 diferentes. Nossa, faz todo sentido, né? Por exemplo, o número 55 é um número que indica que são pessoas que por algum motivo não puderam viver uma encarnação, não puderam cumprir a encarnação por medo, por algum impedimento, e voltam nessa encarnação para repetir uma encarnação passada. Então, normalmente, são pessoas que têm muita lembrança de vidas passadas, se vai para um lugar que já conheceu, é muito comum isso. E quando elas conseguem encontrar e fazer aquilo que elas deixaram de fazer, elas são pessoas tecnicamente quase perfeitas, de felicidade, de alegria. Interessante. Mas o 32 e o 41 vem da numerologia? Vem da soma do nome, né? Você vai somar vogais e consoantes. Não é pitagórica. Tem a ver com Pitágoras, mas assim, já é um estudo. A partir do Pitágoras, elas fizeram outro estudo e deram uma outra ênfase, e eu acabei me envolvendo nessa técnica. Entendi. Né? Eu já tinha estudado a Pitágoras, aí eu fui para essa, e foi aqui. E essa técnica, eu não faço uma leitura antes de fazer a numerologia. Por quê? Porque eu levo o conhecimento da numerologia para o meu baralho. Porque ali eu sei com quem eu estou falando. E eu sei e as ausências que ela tem, a dificuldade. Ela pode até tentar mentir para mim, mas não rola, não cola. Não vai colar. Eu vou até falar, então tá. Aí lá na frente ela me repete o que eu tinha falado ali. Aí você fala, então tá bom, né? Por isso que eu gosto que grave. Aí ela vai ouvir, e às vezes ela tá no parque, assim, andando e ouvindo no fone de ouvido. Então ela liga e fala, cara, eu não tinha entendido o que você falou. Eu falei, que bom que você gravou. Porque daí cai a ficha. Cai a ficha. Demora, mas vem. A resposta vem. Muito legal, muito interessante tudo isso. Letícia, eu queria que você falasse agora sobre como entrar em contato com você, como é que faz. Achei lindo o nome do seu trabalho, achei fantástico essa criação sua, essa escola maravilhosa. Então eu queria que você
falasse para as pessoas como entrar em contato com você, desse os seus endereços eletrônicos, enfim. Legal. Então tá bom. Bom, o pessoal pode me encontrar através das redes sociais, né? Eu tô no Instagram, Letícia Radaik, e também eu tenho uma página que chama Instituto Radaik, né? www.institutoradaik, RADAIC, que é meu sobrenome, .com.br. Ok. E também olha, eu tô em tanto lugar, tô no TikTok, eu tô no LinkedIn, tô no Pinterest, no só YouTube, procurar, né? eu tô no YouTube também, tem um canal lá no YouTube que eu tenho, né, bastante conteúdo ensinando, porque é sobre isso, né? A gente tem interesse, meu interesse é levar... Melhorar a humanidade. E se eu tiver que falar com o jovem, eu vou falar, se eu tiver que falar com o empresário, eu vou falar, porque o objetivo é a gente ir caminhar junto, Perfeito. né? E por algo maior, porque eu acho que a vida é essa. Então é isso. Perfeito, Muito adorei, obrigada, Letícia, foi um viu, prazer Maria? te receber aqui. Bom, então a gente está terminando aqui o Conversa do Cotidiano com a Letícia, no Janela do Cotidiano, e é isso, agora a gente vai terminar aqui, quero agradecer a todo mundo, a quem estiver nos ouvindo, que procure a Letícia, é um ser humano que tem uma luz muito legal, enfim, e agora a gente que nós vamos gravar o nosso programinha de rádio, que eu quero convidar a Letícia de novo, tá bom? Então, saravá a todo mundo, gratidão a todos. Tchau, gente.